Olá! Quando se fala no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Provavelmente você pensou na previsão do tempo, que é feita pelo INPE e que a gente acostumou a ver todos os dias nos telejornais. Mas no Globo Universidade de hoje, você vai conhecer uma outra faceta do Instituto, o desenvolvimento de satélites. Além de construir esses equipamentos, aqui também se forma mão de obra para essa área através de cursos de pós-graduação. Você vai ver como os alunos e pesquisadores do INPE aprendem a voltar os olhos para o céu para enxergar o que acontece aqui na Terra. Caçador de raios, o pesquisador que analisa e monitora os lugares onde eles mais caem e quantos caem. As imagens que permitem calcular como as nuvens das queimadas influenciam nas mudanças climáticas. Você vai ver todo o trabalho que dá para responder a uma perguntinha básica: vai chover ou fazer sol? No ar, o Globo Universidade. O endereço não poderia ser mais apropriado. É na Avenida dos Astronautas que está a sede do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Estamos em São José dos Campos, a 100 quilômetros da capital paulista. Há 50 anos, importantes pesquisas tecnológicas são feitas aqui. Mas não é só isso. No Instituto também se ensina. Ao todo, 7 cursos de pós-graduação em áreas bem variadas são oferecidos. Entre eles, o de Engenharia e Tecnologia Espacial. Um dos principais laboratórios para o desenvolvimento de satélites no INPE é esse aqui, o Laboratório de Integração e Testes. O espaço, como você pode ver, é gigantesco, tem 20 mil metros quadrados de área construída, o equivalente a quase 3 campos de futebol. A tecnologia utilizada aqui é de ponta. É possível fazer testes com satélites de até 2 toneladas. Para garantir a eficácia dos testes feitos aqui, é preciso seguir algumas normas de segurança. Por isso que todo mundo aqui usa jalecos como esse para evitar a contaminação de materiais. Componentes de vários satélites são feitos aqui, como por exemplo os do satélite feito pelo Brasil em parceria com a China. O professor Petrônio Noronha de Souza é o chefe do laboratório. Vai explicar melhor isso para a gente. Professor, como que funciona essa parceria e por que a China? Essa parceria ela foi estabelecida na década de 80 por uma confluência de interesses brasileiros e chineses à época, né, em estabelecer uma parceria para o desenvolvimento de um equipamento de alto conteúdo tecnológico que atendesse necessidades comuns das duas nações. Tanto que, desde o final dos anos 80 até agora, essa parceria continua. 3 satélites já foram desenvolvidos e há um 4º e 5º satélites em desenvolvimento no momento. Qual é o papel de cada país nessa parceria? O Brasil fornece aproximadamente a metade dos equipamentos que integram o satélite, a China a outra metade. E eles dividem entre si os custos adicionais, como por exemplo para o lançamento do satélite. Esse componente que a gente está vendo aqui, professor, já é desse satélite em parceria com a China? Sim. Este é um modelo de qualificação de uma câmera para a observação da superfície da Terra, de superfícies de grandes dimensões. Então o que a gente tem aqui em linhas gerais é a câmera que vai fazer as imagens lá do alto. Isso. É em tudo semelhante a uma câmera digital como essa que nós conhecemos, mas naturalmente maior, mais sofisticada e naturalmente por operar a uma altitude em torno de perto de 800 quilômetros, ela tem naturalmente características ópticas muito diferentes de uma câmera digital convencional. E qual vai ser o uso das imagens feitas lá de cima através dessa câmera? O primeiro deles está ligado a um programa que é o de acompanhamento das taxas de desmatamento na região amazônica. Essa é uma aplicação. Outras aplicações estão ligadas por exemplo, mapeamento de regiões agricultáveis, regiões que sofrem catástrofes ambientais. Essas imagens auxiliam as autoridades da Defesa Civil a verificar locais onde deslizamentos ocorreram, locais onde deslizamentos poderão vir a ocorrer, de forma que eles possam empreender medidas preventivas. Mas para saber se vai dar tudo certo lá em cima, muitos testes precisam ser feitos aqui embaixo. Um deles, feito com as câmeras dos satélites, é o de vibração. Professor, o que esse teste pretende descobrir? Esse teste, ele
tenta demonstrar que o projeto e a construção do equipamento foram feitos de tal forma que ele resiste às acelerações e vibrações do lançamento. A analogia nós podemos fazer a um equipamento qualquer que nós adquirimos, por exemplo, um eletrodoméstico adquirido no mercado, que alguém vai transportar e entregar na sua casa ou no seu apartamento. Ele vem normalmente dentro de uma caixa. Quando nós abrimos, existem aqueles blocos de isopor para protegê-lo. Aquilo lá não surgiu do acaso, aquilo surgiu de uma análise que os engenheiros fizeram a respeito dos choques, vibrações que o equipamento pode ser submetido durante o transporte, coloca no caminhão, tira do caminhão. Então eles determinaram essas condições e projetaram aquela embalagem para que o equipamento chegue inteiro, chegue perfeito na sua residência. O que nós fazemos aqui é algo semelhante. Nós conhecemos as solicitações e nós estamos testando o equipamento para verificar se as vibrações que ele vai sofrer durante o transporte não o danificam. Já já vamos entrar numa câmara anecoica. Você sabe para que serve isso? A resposta daqui a pouco. O INPE é um instituto de pesquisas importante, pois além de originar produtos para uso da sociedade, como a previsão do tempo e de qualidade do ar, assim como o monitoramento do desmatamento e queimadas na Amazônia, ele forma profissionais que irão atuar tanto na área da pesquisa como na área da educação. Meu nome é Gabriel Pereira, eu sou formado em Geografia pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Atualmente faço doutorado no curso de sensoriamento remoto aqui no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Minha pesquisa é na parte voltada à estimativa de gases do efeito estufa, aqui na coordenação de observação da Terra. O INPE ele domina essa técnica de detecção de queimadas há mais de 20 anos, porém os impactos no clima eles não eram muito bem estimados. Então foi daí que surgiu a ideia dessa pesquisa. A pesquisa ela é desenvolvida para todo o globo, porém a gente tem uma ênfase na Amazônia. Então, a partir dos dados de satélite, a gente estima a temperatura e a partir então da temperatura do fogo, a gente estima a quantidade de gases do efeito estufa que estão sendo liberados para a atmosfera. Então, para exemplificar um pouco a metodologia que está sendo desenvolvida aqui no INPE, a gente pode verificar que o satélite que obtém informações de uma determinada área da superfície terrestre, ele pode estimar a temperatura, indicando os focos de queimada que estão ocorrendo naquele determinado momento. A partir daí, a gente pode, por exemplo, utilizar uma queimada na Serra da Canastra e acompanhar a evolução em questões da sua intensidade de fogo e estimar os gases do efeito estufa para aquela determinada localização. A partir daí, a gente pode entrar com esses dados no modelo de qualidade do ar e calcular a qualidade do ar para as determinadas regiões que estão queimando naquele exato momento. Porque a gente pode ver aqui que áreas em vermelho, elas possuem uma qualidade do ar inferior aos limites considerados aceitáveis para a saúde humana. Qualquer usuário ele pode acessar a internet no site do CPTEC, no grupo de modelagem da atmosfera Interface, e verificar a concentração de determinados gases que são tóxicos para a saúde naquele determinado momento. Com isso, o usuário pode saber qual é a concentração de gases que está ocorrendo naquela determinada região e as autoridades podem emitir alertas de acordo com o índice de qualidade do ar para aquela região. Essa pesquisa é importante no contexto internacional porque a gente poderia fazer um levantamento de quanto realmente o Brasil contribui como um emissor de gases de efeito estufa. Então essa metodologia é uma metodologia nova que poucos países dominam, no caso em particular Estados Unidos e Inglaterra. O Brasil está começando a desenvolver através da pesquisa do Gabriel. Nós temos também outros alunos que vão vir a trabalhar, já estão começando o programa de doutorado para dar continuidade à pesquisa do Gabriel. Espumas por todas as partes, das paredes ao teto. Estamos entrando numa câmara anecoica. Esse é mais um dos lugares onde são feitos testes aqui no INPE. Esse revestimento é necessário para poder absorver as ondas eletromagnéticas que são emitidas aqui e ao mesmo tempo assegurar a eficácia dos testes. O Marco Antônio é o responsável por esse laboratório e vai contar para a gente quais são os testes que são feitos aqui, Marco Antônio. Bom, essa estrutura é um dos itens necessários à realização dos ensaios de interferência e compatibilidade eletromagnética. Todo equipamento, uma das características que ele possui é gerar ruído, equipamento eletrônico. Por exemplo, se a gente está com um aparelho celular perto de um computador, ele toca, dá uma interferência no computador. Exatamente. É uma interferência eletromagnética. Esse ruído ele pode provocar interferência
no funcionamento de outros equipamentos que estão utilizando o mesmo ambiente. Que tipo de prejuízo uma interferência eletromagnética pode trazer para o satélite quando ele está lá em cima no espaço? O prejuízo é um subsistema sofrer um mau funcionamento devido à interferência provocada por um outro subsistema. Por exemplo, o satélite no espaço ele tem uma trajetória e um controle de atitude que mantém ele na posição estável. Se ele, por exemplo, sofrer uma degradação, ele pode comprometer o controle de atitude e o satélite vir a se perder. A gente está vendo ali, tem algum teste já sendo feito ali pelos bolsistas e estagiários que atuam aqui no laboratório. Que teste é esse, Marco Antônio? Sim. Essa antena ela é utilizada para captar a intensidade do sinal gerado por aquele equipamento que está no fundo da câmara. O funcionamento desse equipamento vai gerar uma irradiação monitorada por essa antena. O que ele vai conseguir descobrir esse teste? Se essa intensidade irradiada pelo equipamento ela atende os requisitos estabelecidos pela normalização. Se não atender, ele não tem como ser lançado ao espaço. Teria que ser corrigido o motivo dessa intensidade estar superando os limites de irradiação. Tá ótimo, Marco Antônio. Muito obrigado, então. Bom, como eu falei, tem vários bolsistas e estagiários que atuam aqui nesse laboratório. O Wagner é um deles. Queria saber de você, Wagner, como é que é essa experiência para você de poder conviver aqui num espaço como esse, com uma tecnologia de ponta como a gente vê aqui? Para mim, o que mais agregou valor foi o conhecimento que eu adquiri, que eu venho adquirindo até hoje, né? Sou formado em engenharia de telecomunicações, mas no decorrer do curso, na interferência de compatibilidade eletromagnética, a gente estuda na teoria como se comporta uma onda eletromagnética, a gente calcula, faz cálculos com essa matéria, né? E aqui no laboratório a gente consegue aplicar isso realmente na prática. Então a gente consegue manusear esse tipo de coisa que na teoria, na faculdade, só fica no papel. Daqui a pouco vamos conhecer uma outra unidade do INPE e você vai ver como é testado o motor que faz o satélite chegar até o espaço e permanecer firme e forte lá em cima. É já já. Eu gosto de trabalhar aqui no INPE porque aqui a gente pode aplicar o que a gente já está aprendendo na faculdade, como por exemplo caracterização dos materiais ou a análise dos produtos que a gente faz aqui. Sem contar que aqui também eu já descobri que o meu campo é a pesquisa. Meu nome é Osmar Pinto Júnior, eu sou coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica, o ELAT, aqui no INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. As pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica se concentram fundamentalmente na pesquisa sobre os raios. O que as pesquisas recentes têm mostrado é que as grandes cidades, os grandes centros urbanos afetam as tempestades e ocorrência de raios, né? Dois processos são identificados: as ilhas de calor, os aumentos de temperatura devido à urbanização, e a poluição produzida fundamentalmente pelos automóveis, que afeta também a formação de tempestade. Um dado curioso é o fato de que o Brasil é o campeão mundial em incidência de raios. São cerca de 50 milhões de raios atingindo a superfície do nosso país por ano. Isso dá em média 2 raios por segundo. As principais preocupações no que se refere à ocorrência de raios são duas. Por um lado, as mortes. No Brasil morrem, em média, 130 pessoas por ano atingidas por raios. Além das mortes, nós temos os prejuízos. No Brasil, R$1 bilhão de prejuízos por ano causados por raios, a maior parte no setor elétrico, mas mesmo o cidadão na sua casa também sofre isso, ao ter um aparelho eletrodoméstico queimado por um raio. O que a pesquisa pretende determinar é até que ponto as grandes cidades afetam a formação de tempestades e aumentam a sua ocorrência. Como é que essa pesquisa é feita? Basicamente monitorando a incidência de raios nas grandes cidades por redes de detecção de superfície, né? Equipamentos instalados em diferentes pontos do país que medem a radiação eletromagnética produzida pelos raios. Essas observações são analisadas e permitem determinar quando e onde os raios ocorrem. São com estes sensores que nós captamos a radiação eletromagnética produzida pelos raios. Um raio, quando acontece, emite radiação, a radiação chega nos sensores, os sensores captam essa informação e enviam para uma central de processamento no INPE. Lá nessa central, avaliando esses dados, nós conseguimos saber aonde e quando um raio acontece. A principal aplicação que
que se pretende dessas pesquisas dos efeitos da urbanização sobre os raios é gerar no futuro sistemas de alertas que possam minimizar as mortes e os prejuízos causados pelos raios nas grandes cidades. Na pequena Cachoeira Paulista, a pouco mais de 200 quilômetros da cidade de São Paulo, está uma importante unidade do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Laboratórios de última geração estão espalhados pela área de 10 quilômetros quadrados, muitos deles voltados para o desenvolvimento de satélites. Aqui no laboratório associado de combustão e propulsão é desenvolvido o motor do satélite, que é esse aparelho aqui que está na minha mão, que é chamado de propulsor. Mas quem vai explicar melhor essa história para a gente é o professor Cláudio Bressan, que é chefe substituto aqui do laboratório. Professor, eu ouvi dizer aqui que isso é como se fossem as pernas e também os braços do satélite. Por quê, hein? Exatamente, a gente pode pensar assim porque é o jeito que o satélite precisa se movimentar quando sai do foguete para ser corretamente posicionado e também durante o tempo que ele vai ficar rodando em volta da Terra para poder corrigir a posição dele para olhar para a Terra. Quando o satélite é lançado na posição da sua órbita, se ele não for colocado lá corretamente, ele não vai poder realizar a missão ao qual ele foi destinado, né? E durante a órbita, essas forças que atuam fazem ele virar de um lado para o outro. Se eu vou tirar uma foto da superfície do satélite, se ele não estiver naquela posição certa, eu não vou poder tirar foto também. Então, eu preciso corrigir o satélite para que ele fique sempre numa posição certinha. Como, por exemplo, a gente no nosso dia a dia vai tirar uma foto de alguém aí que cortou a cabeça. Cortou a cabeça, ficou tremida, tirou do outro lado, cortou o pé. É exatamente a mesma coisa com o satélite. Só que a consequência dessa foto errada num experimento como esse é catastrófica. É catastrófica, né? Agora, professor, para esse motor funcionar, não basta existir essa peça aqui. É preciso que tenha um combustível também, né? Sim, sim. Temos então esse líquido que nós chamamos de propelente, que vai entrar no sistema, vai ser transformado em gases quentes, vão sair por uma tubeira de foguete, que vai produzir a força então necessária que a gente quer para corrigir o satélite. Professor, qual a importância desse laboratório aqui do ponto de vista do ensino nessa área? Nós temos aqui curso de doutorado, mestrado e até estágio de pós-doutorado nessa área de combustão e propulsão, ligado ao curso de Engenharia e Tecnologia Espacial. São poucos locais do Brasil em que existe esse tipo de curso. Especificamente nessa área de catálise, né, para aplicação espacial, só existe aqui dentro do INPE, né? Então é uma área que absolutamente necessária para o programa espacial brasileiro consiga deter a tecnologia para o controle de satélite. Desenvolvido o motor do satélite, é hora de saber como ele se comportaria lá no espaço. Para isso, é preciso fazer outro teste. É nesse aparelho aqui, chamado de câmara de vácuo, que é feito o teste final do motor do satélite. Ele é capaz de simular condições semelhantes às encontradas no espaço. A pressão lá dentro, por exemplo, é 10 mil vezes menor do que a daqui de fora. A altitude simulada é de 130 quilômetros. Isso equivale mais ou menos a 13 vezes a altura do Monte Everest. O Agnaldo Serra, tecnologista aqui do INPE, vai explicar para a gente o que esse teste consegue descobrir, Agnaldo. Nesses testes a gente consegue, com precisão, determinar os parâmetros de desempenho do motor. Os parâmetros que foram procurados durante a fase de desenvolvimento são checados no teste final, antes do voo de fato do motor. Que parâmetros, por exemplo? Parâmetros de empuxo, que é a força que o foguetinho, vamos dizer assim, faz, temperaturas, consumo de propelentes, funcionamento em geral das válvulas, que é o coração desse tipo de motor. O Agnaldo, além de trabalhar aqui no INPE, ele também é aluno de doutorado em Engenharia e Tecnologia Espacial, não é isso, Agnaldo? E o que te atraiu nessa área? Você vê, desde criança todo mundo é atraído por foguetinho e avião, né? Foguetinho é uma coisa que atrai todo mundo, propulsão é uma coisa atraente, né? E foi isso que me conduziu a isso. E eu estou realizado trabalhando aqui, com certeza estou realizado.
Você, quando era pequeno, fazia foguetinho de caixa de sapato, coisa do gênero? Fazia foguetinho, naquela época não podia muito, mas com pólvora, de bombinha de São João, fazia, todo mundo fazia, fósforo. E agora como que essa criança que montava foguetinho no passado espera sair daqui quando terminar esse doutorado? Pois é, eu espero não sair daqui, eu espero continuar aqui, retribuindo o que eu aprendi, tá certo? Mas eu espero sair daqui com uma bagagem cultural, com uma herança bem construída aqui dentro do INPE. O principal condicionante para alguém que quer fazer ciência de uma maneira geral é ter curiosidade de como a natureza funciona. Para quem quer estudar meteorologia, essa curiosidade tem que estar relacionada com os mecanismos nos quais a energia se transfere na atmosfera e nos oceanos. E tem que gostar muito de física e matemática. Ninguém consegue ser meteorologista se não conhecer muita física e muita matemática. Escolhi essa profissão porque eu sempre tive afinidade com matemática e com física. Além disso, sempre tive curiosidade dos processos que ocorrem na natureza. O que eu mais gosto no meu trabalho é o fato de poder passar uma informação para a população e dessa forma ajudar informando, comunicando de alguma coisa. Eu sou o Henry Pinheiro, tenho 26 anos e sou um meteorologista. Eu me formei em meteorologia há 3 anos na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Depois da graduação, eu fiz mestrado em meteorologia no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu trabalho no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE e sou meteorologista previsor. Um profissional como eu está apto a fazer previsão de tempo, enviando alertas em caso de eventos de tempo severo à população, e também previsão climática, auxiliando no planejamento de um agricultor. Para fazer a previsão de tempo, a gente utiliza modelos matemáticos, que são essas saídas gráficas, mas além disso a gente fica de olho também nas imagens de satélite que mostram a situação real e que de alguma forma podem influenciar no resultado final da previsão de tempo. Nosso trabalho é importante porque a informação correta pode minimizar impactos de um evento severo de tempo, como chuvas fortes, inclusive salvar muitas vidas dessa forma. A dica que eu dou para quem queira fazer o curso de meteorologia é ter bastante afinidade com matemática e física, que são as disciplinas base do curso, e ter, claro, curiosidade com as coisas que acontecem no tempo, na natureza. Eu amo meu trabalho pela meteorologia ser uma ciência que influencia diretamente as nossas vidas e pela previsão de tempo trazer benefícios para a população. Os satélites que observam a Terra lá do alto precisam ser monitorados aqui embaixo, em terra firme. Aqui no Centro de Controle de Satélites no INPE, um grupo de técnicos se reveza 24 horas por dia, 365 dias por ano, monitorando o posicionamento e a rota de satélites. Se surge algum imprevisto no espaço, eles emitem um alerta para que o problema seja resolvido. Atualmente, eles estão de olho em 2 satélites produzidos aqui pelo INPE e também auxiliam no monitoramento de um satélite francês. A gente fica por aqui, obrigado pela companhia e até a semana que vem. Tchau!